Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas, com imagens geradas pela BCC Television e agora também disponível nas ferramentas sociais todas, nas mídias sociais todas, incluindo aí o nosso canal no YouTube. Vocês poderão nos assistir a qualquer momento, também na emissora, naturalmente, que tem uma grade de programação muito interessante. Como sempre, o nosso intuito é levar para vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura, que também vai acontecer agora. Ao meu lado direito, a doutora Lilian Regina Mancuso, que é administradora de empresas, coaching, incluindo aí psicologia, pós-graduada em psicologia transpessoal, que você vai fazer a gentileza de explicar para a gente, coaching, e agora no comando, no árduo comando do jornal Empresas e Negócios, que é um jornal, como o próprio nome diz, voltados a negócios, distribuídos aqui em São Paulo. Um jornal que existe há quanto? 10 anos já? Não, 15. 15 anos já? Está no 16º ano de distribuição. Não, eu gostava de... A primeira edição saiu no dia 15 de julho de 2003. 35 mil exemplares diários, se você agora a gente está com uma porcentagem, um valor um pouco menor, né? Então, mas também tem acesso pela internet. Tem, né? Quem quiser acessar o Jornal Empresa e Negócios é www.netgen.net, J-E-N, Jornal Empresas e Negócios.com.br. Assuntos diários, todo santo dia tem assunto novo, uns editorialistas no qual eu me incluo com muita honra, diga-se de passagem, e que, olha, assunto não falta e vale a pena você acessar, que tem assuntos impactantes e gente muito boa, tirando eu, o resto é tudo bom, acredite. Regina, tudo bem? Graças a Deus. Muito obrigado por ter deixado o jornal, o pessoal deve ter ficado irado com você, né? Espero que eles não fiquem comigo, eu não tenho culpa, eu fiz só o convite. Ela que aceitou, sinto muito. Escuta, primeiro, o que é psicologia transpessoal? A psicologia transpessoal, ela é um veio novo da psicologia, né? Desde 1970, muito tem sido construído e falado em psicologia. Lá atrás, a psicologia tratava o lado doente da pessoa, né? O lado que estava dodói, que tinha feridas. E a pessoa ficava num set terapêutico, assim, 10 anos, né? Entrando em contato com suas dores, trabalhando isso e tal. E de um tempo para cá, o que foi pensado, né? Em vez de colocar o foco no dodói, né? Que tal colocar o foco no saudável, né? E foram feitos vários estudos e a Vera Saldanha, que é quem trouxe a psicologia transpessoal, começou a fazer essa pós-graduação aqui em São Paulo, e ela trouxe isso para as pessoas que quisessem conhecer mais. E tem uma série de exercícios que você faz, porque a formação são de 2 anos, 2 dias por mês, 2 dias inteiros. Na minha formação foi assim, hoje está um pouquinho mudado, mas a minha formação era uma sexta por mês e um sábado por mês seguido, sexta e sábado, o dia inteiro. E nesse dia, além de a gente entrar em contato com todo o conteúdo de psicologia e da psicologia transpessoal, eu fazia, e os meus colegas também, muitos exercícios para sentir qual é o efeito que aquilo pode trazer para a pessoa que está sobre o efeito desse exercício, né? Então, ali foram 2 anos de profundo contato com aspectos pessoais muito importantes e com os quais, alguns até, eu não tive condições de lidar antes dos 50 anos, né? Então, foi um processo muito bonito, muito rico, né?
é trabalhado muito a expansão de consciência, e nessa expansão de consciência você vai entrando em contato com a dor, com intuição, com uma força que vai brotando, e isso é um processo muito bonito. Requer coragem, mas vamos e convenhamos, né, Ralph? Nascer nesse planeta Mas quando você já foi solicitado toda a coragem do mundo. Quer dizer, quando você, você naturalmente primeiro faz um diagnóstico, isso é protocolar, faz um diagnóstico, e depois você passa a utilizar as técnicas que você aprende. Numa média, eu sei que é difícil porque cada caso é um caso, assim como cada pessoa tem uma ação e reação. Mas qual é o grau de efetividade dele? Você começa um tratamento hoje, por exemplo, eu conheço algumas técnicas de psicologia que você tem uma aceleração na consecução do processo todo. Você começa, um exemplo, é um exemplo mesmo, na segunda-feira, na sexta-feira você já tem o problema resolvido. É como se fosse tirar um tijolo, colocar outro para equilibrar e tal, mas você vai e resolve. Claro que casos de pequeno vulto. No caso que você já deve ter se envolvido com alguns casos. Então, de 1 a 10, qual é o grau de efetividade? Assim, olha, eu começo e acabo em X tempo. Então, o X tempo vai depender de cada um. Mas se fizer, né, a comparação com a psicologia tradicional, de ir lá uma vez por semana... Está falando da linha freudiana? Sim. Tá. Né? Ou mesmo junguiana. Certo. Né? Então você vai lá, conversa uma vez por semana, ou a cada 15 dias, em alguns casos até assim. Isso pode demorar, sei lá, anos, né? Então, às vezes eu estou conversando com alguém e fala, não, mas eu fiz terapia por 10, por 15 anos. Ficou dependente. Né? A minha vida inteira, né? E a psicologia transpessoal, ela, pela expansão de consciência, né? Por o foco estar voltado para o saudável e não para o doente, isso é assim, o que leva 10 anos você resolve em 1. Né? O que demoraria 1, talvez em 6 meses você já tenha resolvido e ter, sabe assim, ter conseguido largar a dor e daí ser uma nova pessoa e ir em frente. Eu brinco muito porque, assim, a Lilian que entrou em 2012 para fazer o curso de pós-graduação, essa Lilian morreu no curso, né? Mas assim, isso é o que acontece conosco todos os dias. Descortina, né? Um universo diferente. Completamente diferente. Através do coaching que eu fiz o curso com a Rebeca Toyama, que é uma pessoa muito capacitada na área, e ela também foi uma das professoras de um dos módulos da formação na psicologia transpessoal. Através desse curso de coaching eu fui treinando, e treinando a gente pega pessoas que se inscrevem, né? Sabe que você está em treinamento, mas querem mesmo assim passar pelo processo de coaching. E eu, assim, não existe coincidências, né? Eu parto desse princípio. As pessoas com as quais eu entrei em contato, que vieram até mim, eram pessoas com traumas de infância, né? Traumas psicológicos. E foi muito rico perceber, né? Trabalhar com essas pessoas. E foi assim, assim, o trauma, como diz o título do livro... Aí é que você entrou no trauma, por isso que você escolheu esse título. Sim, né, assim, no decorrer do curso, né, a gente vai escolhendo, vai se interessando, vai se encantando por áreas específicas. Eu me encantei com a área de trauma, pelo impacto que ele causa na pessoa, e como esse impacto, se não visto, não olhado e não tratado, vai impactar a vida da pessoa inteira e as pessoas com as quais ela convive. Então, hoje em dia, a gente está vendo muitos casos horríveis de assassinatos, né? Então, assim, 50 pessoas foram mortas no ônibus, o colégio em Suzano, enfim, um monte de pessoas que você fala, mas o que está acontecendo, né?
O que está acontecendo é que provavelmente essas pessoas tiveram algum trauma e não trataram. Quando o trauma existe, ela pode ser causado por uma violência contra ela ou uma violência que ela assiste, né? Algumas pessoas se traumatizam, outras não. Mas as que se traumatizam, né, elas praticamente elas se congelam no momento em que aconteceu o trauma. Então, muitas vezes fala, mas aquela pessoa é infantil, né? Talvez ela ainda esteja presa numa faixa etária da infância em que ela sofreu algum tipo de trauma, bloqueio, se sentiu paralisada por medo, né? E não conseguiu seguir à frente. E isso vai acarretando um monte de coisa. Em algumas pessoas, o trauma causa uma explosão, ou seja, ela vai tentar reviver o processo que ela sofreu, causando esse mesmo processo no outro, né? Então, se ela passou por um processo de violência, ela vai ser violenta com outras pessoas. Isso é uma explosão. Se ela não tem, se não é a explosão, é a implosão. Então, a pessoa vai procurar, se foi um trauma através de um parceiro, ela vai procurar durante a vida, inconscientemente, parceiros violentos, né? É a tal repetição de padrão. Ela vai ficar repetindo, e ela não tem... Nós não temos consciência, né? Não é essa pessoa... Sim, é um processo que ela não comanda. Então, a hora que você... E agora tem estudos profundos que falam que o trauma é passado de geração em geração, através de gene. Então, Os budistas acham que isso fica por 7 anos. Então, eu acredito que já fique por 70, você está entendendo? Porque, e daí que você vem, eu comecei a analisar que o planeta Terra tem casos de violência pipocando a cada micronésimo de segundos. É só você se deparar com um programa de noticiário qualquer. Então, o que mais tem são pessoas traumatizadas. Eu acredito que em maior ou menor escala somos todos traumatizados, né? E que vamos passando a vida agindo e reagindo em função daquilo que tivemos condições de ver, que tivemos condições de tratar. E os que não viram e nem trataram estão implodindo ou explodindo o tempo todo ao nosso redor. Desabrocha da maneira... Agora, da maneira como nós estamos vendo. Agora, o que me impressiona, é que, por exemplo, nesse caso que nós tivemos aqui agora em Suzano, que você mencionou, que está, infelizmente, na cabeça de todos nós ainda, com muito choque. Que eu creio até que não vai ficar nisso, vai ter outros por aí. Que a molecada se espelha num e outro e tal. Já não é mais trauma, isso já é um espelhamento. É a minha teoria, né? Nesse caso do menino aí de 17 anos, que influenciou um de 25 para fazer aquela barbaridade, será que ele teve tempo suficiente para guardar um trauma? Uma criança com 17 anos, que tipo de trauma pode ter um garoto desses? Estou perguntando agora para a psicóloga. Não, eu sei. Tem um vídeo no YouTube que fala, se não me engano, o título é Anjo Mal. É sobre um casal de irmãos, eu não lembro agora onde foi que isso aconteceu, se foi nos Estados Unidos, se foi na Europa. Um casal queria adotar crianças e adotou um casal de irmãos. Ela acho que tinha 4 anos e ele ainda era um bebê. E levou para casa, né? E ela começou a perceber, principalmente na menina, que era um pouco mais velha, situações assim, muito chocantes, né? Então, era uma menininha que ela judiava muito de animais, ela começou a pegar facas e esconder, né? Tanto que chegou e ela batia muito no irmão, ela judiava dele,
né? Então a mãe adotiva uma vez pegou ela batendo a cabeça do irmão no chão até sangrar, o irmão teve que levar pontos. Nossa. E era uma criança pequena, né? Mas depois ela foi em busca de todo o histórico de vida dessa criança. Essa menina tinha passado muito tempo sendo abusada sexualmente pelo pai, que era um drogado. A mãe também drogada, não lembro agora se a mãe era presente ou não, se já tinha assumido. O menino foi encontrado quando ele foi tirado do ambiente em que ele estava e foi levado para uma instituição para ser colocado em adoção. Quando o encontraram, ele estava com as nádegas totalmente inferidas, porque ninguém trocava a fralda dele. Não se sabe há quanto tempo ele estava com a mesma fralda, né? Eu sei que de horror em horror que esses pais adotivos foram vendo tudo, eles começaram a pedir ajuda. E daí essa criança, essa menina, foi levada, foi tirada do seio dessa família, o irmão ficou, mas ela teve que ser retirada e ir a tratamento. Porque seria um desastre, provavelmente. Sim, né? E ela entrou em tratamento, tudo, e passado um tempo depois, eu acho que já com todo esse conteúdo da transpessoal, de expansão de consciência, tem uma filmagem com ela e ela fala que ela machucou muito o irmãozinho dela e que ela sente muita culpa por isso. Ela ganhou consciência disso. Sim, né? Que antes era um processo mecânico quase. Não, é. E ela cresceu, hoje é uma moça bonita, se tornou enfermeira e o trabalho dela é ajudar pessoas que se encontram no processo como o dela, né? E mostrar caminhos e saídas. Interessante. Né? Agora, no caso... Então, assim, essa menina era muito pequena. Então, esse rapaz de 17 provavelmente anos, tem ele deve ter tido algum caso. Até porque eu ouvi dizer que os pais também eram drogados por coincidência. Então, assim, se alguém foi violento com ele, não precisa ser. Se ele estava num ambiente onde a violência existia, né, se o pai batia na mãe, se havia briga entre homens, entre mulheres, discussões, sabe? Isso talvez tenha sido o suficiente para traumatizar. Isso pode explicar, mas obviamente não justifica, né? Mas há uma explicação por trás desse menino. Eu vou ser bem honesta, Ralph, eu não parei para ver, né? Porque eu ver mães chorando, e eu sou mãe, sabe? Assim, aquele desespero, assistir a isso não engrandece quem está passando e não engrandece quem está assistindo. Quer dizer, agora, se porventura, isso é a mãe falando, a mãe que viu ou que não quer ver. Mas se aparecesse a mãe desse menino para ser tratada, porque ela foi também violentada, ela está passando por um trauma, como é que você receberia? Você a trataria? Sim, sim, né? E assim, quando a gente fala por exemplo, né? Então, se a gente for entrar agora no caso da Igreja Católica com os padres pedófilos, né? Então, assim, através da Associação Brasileira de Trauma, que também aplica toda uma técnica com o Dr. Peter Levine, que é uma pessoa um americano que dedicou a vida inteira dele a estudar o transtorno de estresse pós-traumático. Que é isso que, se esse menino teve um trauma, né, o que ele causou em Suzano faz parte desse transtorno de estresse pós-traumático, né? Então, e para quem procura respostas, para quem quer um diagnóstico, a Associação Brasileira de Trauma, assim como a Lubrate, que é a associação que traz a formação em psicologia transpessoal, tem condições de ajudar, talvez até com mais eficácia que eu, né? Mas é rico o campo. Então, acolher essas pessoas que estejam querendo sair desse processo repetitivo, sofrido, existe uma luz no fim do túnel, né? E basta estender a mão, que hoje
você tem acesso. Como é que você diferencia um tratamento transpessoal com o coaching? Eles vão lado a lado, no caso de um profissional, ou seja, de repente um profissional começou a ter lá um certo desvio. O chefe dele percebeu, ó, você não era assim, de repente está ficando e tal. Como é, você lida com uma pessoa em linhas paralelas ou você diferencia? Um é coaching, o outro é... Não, assim, o coaching, ele tem um objetivo a curto prazo. Então, em 2 meses e meio, 3 meses e meio, o processo de coaching vai te ajudar a alcançar o seu objetivo. A formação de coaching que eu fiz com a Rebeca, ela é pautada na psicologia transpessoal. Então, ela tem um impacto muito mais forte, né? E bonito, né? Porque não é só um objetivo de mudar de carreira, né? Ele vai alcançar esse objetivo de dar uma guinada na carreira profissional dele, mas vai ter um autoconhecimento muito grande em todo o processo. Sim, de repente o cara se autoconhecendo, não, é aqui que eu quero ficar, está acabado. Né? Nem todo mundo... Mas assim, as pessoas com as quais passaram comigo, muitas já em idades de 50, próximo disso, um pouquinho depois, e todas com problemas, assim, o mesmo problema, né? Eu não sei o que eu gosto de fazer, eu não sei qual é o meu caminho profissional. Então é uma angústia e a vida tá ali, parece que amarrada, não tem saída, sabe? Ele não consegue encontrar saída. Então, e tá ali, com a família dependendo dele, tem filhos, tem um monte de coisa, e ele tentando achar um caminho e não consegue. E às vezes, se o sujeito tem uma certa idade, como você mencionou, talvez ele até tenha certo prurido, uma vergonhinha de se definir dessa forma. Né? Como é que um cara de 50 anos, pô, eu não sei quem eu sou, é quase... Não dá para aceitar isso, né? Mas assim, sim, claro. Quantos de nós realmente sabemos quem somos? Deixa eu te perguntar uma coisa, porque rapidinho, infelizmente já estamos encerrando. Os órgãos governamentais estão aparelhados ou dão a devida guarida a esses problemas de trauma, deficiências e coisas do gênero? Tem o respeito merecido? Não. E você vê, uma coisa que eu acompanhei no colégio que meu filho estudou, ele sofreu muito bullying. Mas não existia um psicólogo dentro do colégio para atender. E não é um psicólogo, é um bom psicólogo, né? Assim, tem que ser um profissional com P maiúsculo. Sim, porque ali é a raiz de todos os fatos, né? Então, assim, tem uma criança sofrendo bullying que precisa ser ouvida e tem crianças fazendo bullying, né? E criança é cruel, né? Então, mas é cruel porque também, de que meio ela veio? Será que esse meio também não foi cruel com ela? Né? Porque, assim, falando de lar, de pai e mãe, né? Todos têm dores, né? Então, a dor que eu tenho e que não olhei, eu não vou conseguir ajudar meu filho se ele estiver passando pela mesma coisa. Né? Porque eu não olhei, eu não vou ter condições de ajudar. Porque, Ralph, tem uma música que fala que eu só posso levar o outro pelos caminhos que eu percorri, sabe? Se eu não olhei as minhas dores, se eu não curei, eu não tenho condições de ajudar, nem que seja o meu filho, a olhar e a curar as dores dele. Sim, mas nessas você pode não ter o mesmo caminho, mas você foca, aí no caso você foca em cima da origem. Sim, mas assim, o que eu estou querendo dizer é que em colégios, sejam municipais, estaduais, particulares, a presença de um psicólogo hoje é muito importante. Eu acho, né, que é fundamental. Sim. Eu acho que é fundamental. Você vê, teve o caso no Rio de Janeiro, teve esse caso agora em Suzano. Quantos outros casos vão precisar acontecer para que o Ministério, sabe, da Educação entre
nessa realidade de que existem pessoas doentes e que precisam ser olhadas, E o que é serem pior, escutadas. exato, e o que é pior, uma pessoa doente pode contaminar as demais, né? É o caso da laranja podre, aquela Não, história. esse rapaz, né? O outro rapaz mais velho devia ter um eco com a dor desse de 17 anos, Sim. né? Mas o quanto que o de 17 anos conseguiu influenciar ele? Era um irmão dele, não era? Que era mais velho ou era amigo? Não, é amigo, Né? sou amigo. Enfim, Coisa, né? é Poxa, muito triste, 7 mas... anos de diferença é bastante nessa Sim, idade, né? sim. É bastante. É E bastante. ser o mais jovem, o mentor? Pois é, pois é, pois é. Bom, menina, infelizmente nós estamos encerrando. Tá ótimo. Te agradeço muito mais uma vez a honra da tua presença. Eu sei o quanto você está atarefada no jornal. Aliás, um jornal que você levanta bravamente e, queira Deus, você continue nessa trilha de sucesso. E não só no jornal, como também nas suas outras tarefas, que eu não sei como é que você desencuma, mas não vamos falar. Aí já é traumatizante. É para uma outra entrevista. Já é traumatizante. Então, pessoal, nós conversamos com a Lilian Regina Mancuso, que é coautora de um livro deste tamanho, mas que o seu título, o seu capítulo é o Como quê? o trauma... Como o trauma pode impactar a sua vida. Aliás, o título já é, sem querer brincar, é impactante mesmo, né? Sim, e impacta mesmo, Impacta gente. mesmo. De fato, eu dificilmente vejo alguém falar sobre isso, e é muito importante, e transcendental importância. Sim. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, Lília. Obrigada a todos. Pessoal, agradecendo novamente aos trabalhos técnicos dessa equipe maravilhosa, a Luciana, o Verão, o Márcio, o Bernardo e todo mundo, e também a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, situado em Lisboa, nos abre todas as portas do universo lusófono, que nos honra sobremaneira. Pessoal, muito obrigado mesmo pela companhia, audiência e principalmente paciência. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.